Alô, família querida, eu estou aqui para dar o meu curto depoimento sobre uma historinha que vivi com o querido José Antônio Almeida Prado. É uma de muitas, eu poderia ficar horas e horas contando situações legais, bacanas, que eu gosto de lembrar muitíssimas vezes quando a gente fala nele. Então, é o seguinte, nós estávamos numa fase muito animada e ele muito curioso, muito interessado pelo cravo. Então ele vinha toda hora lá, quando a gente se encontrava, quando ele sabia que eu estava na minha sala, ele tocava cravo e perguntava como é que é isso, como é que é aquilo. E começou a discutir comigo justamente essa questão da sonoridade, da, da reverberação do som, que foi muito presente em toda a obra dele, né? E isso coincidiu com o momento em que a Unicamp estava programando um grande evento, que era a inauguração de um espaço de convivência lá, e do qual ia participar a orquestra, naquele tempo, a orquestra de câmara da Unicamp, com a regência do Benito Juarez. E ele tinha prometido que faria um concerto para cravo, que era justamente para mostrar o cravo também, que era de construção lá do próprio Departamento de Física, né, do Instituto de Física, e para mostrar ao público, etc. Então ele ia fazer um belo concerto para cravo e orquestra que eu iria tocar lá. Estava aquela emoção toda, e toda vez que eu encontrava o Zé Antônio, eu dizia, como é, o concerto sai, não sai. Já estava demorando um pouco para sair, mas um dia ele falou para mim, olha, o concerto não saiu ainda, mas a cadência eu já escrevi. Ah, maravilha, então me manda a cadência, que assim eu já posso começar a estudar, porque tenho certeza de que não vai ser uma coisa tão simples assim de tocar, né? E ficou aquela expectativa, e a cadência nunca chegava. Sempre que eu encontrava Almeida Prado, como é? E a minha cadência, onde é que está? Aí eu percebi que ele estava meio enrolando, né? Durante um bom tempo. Até que eu fiquei aflita, porque aquela ideia sobre a inauguração seguia, e não seguia era o concerto, né? Não via além da cadência, uma cadência que eu nem conhecia. Aí eu cobrei dele, né? Um dia, Zé Antônio, cadê minha cadência desse jeito, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu vi que ele ficou muito constrangido e falou, olha, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso te confessar algo, mas não fique brava comigo. Bom, ficou, conversa, e o que é, o que não é. Aí ele confessou então que a cadência de fato estava pronta, mas ele não tinha entregue para mim, porque um senhor, no entretempo, recebeu um telefonema de um senhor muito rico, lá da Suíça, que queria encomendar dele uma sonata para piano, para participar de um evento, um concurso, alguma coisa assim. Mas ele tinha muita pressa, precisava ser uma sonata praticamente pronta, que ele pudesse então dedicar a esse senhor, e que ele ia pagar muito bem. Aí veio naturalmente o argumento fatal, né? Ele falou, olha, você vai me desculpar, mas eu não posso recusar um cachê assim tão alto, não sei o quê. Pediu milhões de desculpas e pediu que eu perdoasse, mas prometeu que ia me entregar sim o concerto. Dessa vez não seria mais um concerto, porque já estávamos próximos daquele evento, mas que ia dedicar uma peça especialmente a mim. E pediu perdão. Aí eu falei, olha, perdoar, eu compreendo a sua situação, mas perdoar eu só vou perdoar quando essa peça estiver em minhas mãos. Eu tenho certeza que ela vai ser boa, então você pode contar com o meu perdão, mas só depois que a peça estiver em minhas mãos. Demorou um pouquinho, mas um belo dia ele me entregou a Handelfonia, e que realmente é uma das peças mais bonitas e mais importantes também, eu acho, dentro dessa categoria, né, de composições feitas pelo Almeida Prado para o cravo.
porque realmente ele explora muito daquilo, das ressonâncias, que ele tinha discutido comigo a questão de ressonâncias e tal, ele explora muito nessa peça. Agora é uma peça muito sofisticada, muito densa, né? Então realmente importante. Eu fiquei muito grata, eu perdoei essa situação e essa peça se tornou então uma peça importantíssima no meu repertório. Eu só quero acrescentar é assim que eu durante um bom tempo eu não compreendi por que ele chamou essa peça de Handelfonia, já que o que ele tinha entregue a mim era uma absoluta eu, era uma peça clara e absolutamente inspirada pelas variações Goldberg de Bach. Então, eu entendia que ele poderia ter chamado de Bachfonia, mas Handelfonia não estava explicado para mim. Eu passou um tempo, né, sem que eu tenha essa explicação. Aí um dia resolvi criar coragem e fui perguntar para ele por que essa peça não se chamou Handelfonia e não Bachfonia. E aí ele falou, mas como? Eu não te entreguei a segunda parte da peça? Não tinha entregue. Aí ele falou, bom, mas tem uma segunda parte e tal, que já estava pronta, mas por algum motivo ele não tinha entregue. Quando ele entregou, então sim ficou claro para mim por que Handelfonia. Porque ele se inspirou nas variações Goldberg para escrever uma área e 21 variações, que muito claramente com esse mesmo princípio, vamos dizer assim, que a gente encontra nas variações Goldberg de Bach. Em Bach são 30 variações, aqui são apenas 21. Mas depois disso, então, a segunda parte é uma sarabanda, é uma giga, depois vem uma fuga e volta uma giga. Ou seja, juntando todas essas partes, então realmente chega bem próximo do rigor que Handel tinha nas suítes dele, rigor e ao mesmo tempo liberdade, porque ele não sempre obedecia os protocolos ortodoxos, digamos assim, né, da forma suíte. Mas juntando as duas coisas, Almeida Prado juntou Bach e Handel para escrever uma Handelfonia, na qual ele coloca todos os princípios de ressonância do instrumento, e uma peça que foi uma semente para uma coleção de 7 obras que ele dedicou ao cravo, ou como solista, ou como acompanhante de canções, ou participando de música de câmara. É isso então, queridas. Almeida Prado, eu diria que para mim Almeida Prado é eterno, mas como eu não conheço a dimensão da eternidade, eu digo Almeida Prado para mim vai estar sempre vivo e sempre presente. Um beijo para vocês.